Planeta Digital. Distribuição Sinapse. A comunicação é uma aprendizagem para a vida em sociedade, para a formação de relações interpessoais e vínculos afetivos, para a vida comunitária e a união entre os grupos. Só posteriormente a usamos para transmitir informações. Vivemos em meio a uma revolução digital que está mudando nosso modo de falar. As novas tecnologias nos conectam através de distâncias cada vez maiores e transmitem dados a velocidades crescentes. Estamos na era da informação, mas só pensamos em conversar. E-mail, junk mail, voicemail. Falamos mais rapidamente do que nunca. Surgem novas conexões e novas comunidades. O vizinho não está mais na porta ao lado. Criamos laços distantes num mundo interligado. Conversa cibernética. Há milhares de anos, o homem tem o hábito de parar para conversar. Onde falamos e com quem falamos define nossa comunidade e nosso lugar dentro dela. O fato de ser uma pessoa humana, de ser capaz de se comunicar e usar uma linguagem, são coisas intimamente relacionadas. A comunicação nos torna humanos, e sermos humanos nos torna bons comunicadores. O ato de conversar não é só algo que fazemos, é o que somos. Biologicamente, somos projetados para conversar. Existem três características do crânio associadas com a linguagem humana. A primeira é o cérebro grande, que nos possibilita entender e produzir a linguagem. A segunda é a mandíbula, ou maxilar. Nos seres humanos, ela é curta e larga, o que nos permite mexer a língua ao falar. A terceira é a base do crânio do ser humano, que é curva e um tanto afundada. Associada a uma laringe baixa, muito importante para a emissão do som. Então, são três características: a posição da laringe, a forma da mandíbula e o tamanho do cérebro. Nossos ancestrais não tinham essas características. Este homem viveu há quase 3 milhões de anos. Ele tem um cérebro pequeno, mais ou menos um terço do cérebro do homem moderno. Também tinha uma mandíbula muito grande, que não apresentava uma geometria adequada para que os músculos da língua produzissem sons humanos. Então, entre a época em que este homem viveu, há cerca de 3 milhões de anos, e a era do homem moderno, a linguagem se desenvolveu. Hoje, a comunicação vai muito além da conversa. A tecnologia desafia o tempo e o espaço. A escrita nos torna imortais. O telefone transmite nossa voz na velocidade da luz. A tecnologia nos transforma, mas não sabemos de que maneira. As grandes empresas têm um grave problema. Não podem prever o futuro. Por isso utilizam uma estratégia, criam histórias sobre o futuro. Histórias que falam da inevitabilidade da tecnologia, que afirmam que a tecnologia melhora nossas vidas, que temos que nos adaptar. Mas são só histórias, não são necessariamente verdadeiras. Em 1987, esta rua em Londres se tornou o centro de um experimento. Pela primeira vez em sua história, a gigante americana Microsoft doou vários computadores e conectou toda a rua online. Quando a carta chegou, falando do experimento, a maioria das pessoas não acreditou que alguém estivesse oferecendo computadores de graça, linhas de telefone de graça,
para a gente usar como quisesse. Nosso interesse no experimento da rua MSN era estudar os efeitos do acesso à internet sobre uma comunidade em um mesmo tempo e espaço, porque até então só tínhamos visto a criação de comunidades virtuais, formadas por pessoas com interesses comuns espalhadas pelo mundo. Um ano depois, os moradores continuam conversando, festejando a criação do projeto e a sua comunidade. Tem um sistema de e-mail e acho que um quadro de informação sobre o trânsito. Então você pode pôr coisas que interessam a outras pessoas. Não sou muito de escrever. Acho muito mais divertido usar o computador do que usar caneta e papel. Com este estudo, a Microsoft criou um novo tipo de interação nesta rua. Mas esta tecnologia também cresceu além dos limites físicos da rua. Hoje, as comunidades se estendem muito além da esquina. As cercas das casas de subúrbio passam por cima dos oceanos e mesmo a conversa de quintal se globalizou. Quando cuido do jardim, tem sempre alguém com os mesmos problemas. Estou cultivando uma planta exótica, uma acácia de albata. A semente foi trazida do Mediterrâneo por um amigo que me desafiou a plantá-la. Entrei na rede e busquei a acácia delbata. E lá encontrei vários adeptos na costa leste dos Estados Unidos. Então, mandei uma mensagem perguntando se era possível plantar uma acácia em Londres e eles disseram, de jeito nenhum. Um deles, o Sr. Gad, disse, ela tem que ser cultivada num clima quente, tropical. E essas lindas bolinhas amarelas florescem na época do Natal. Quero conseguir fazê-la florescer aqui. Tenho uma câmera digital. Vou tirar uma foto e mandar para ele por e-mail. Há 10 anos, esse tipo de comunicação seria impossível. Essa tecnologia nos leva a um território não explorado, e mesmo as grandes corporações desconhecem o que o futuro pode trazer. As relações entre as pessoas nunca mais serão as mesmas. Já foi. Nos últimos 2, 3, 4 mil anos, as pessoas viviam num mundo em que para mandar uma mensagem a 100 quilômetros de distância, era preciso ter um mensageiro a cavalo, o que levava quase um dia. De repente, em meados do século XIX, surge uma tecnologia que torna possível enviar uma mensagem instantaneamente. Não foi o telégrafo sem fio nem a fibra ótica que mudou o rumo da vida humana. Foi o telégrafo que utilizava fios. Ele trouxe uma nova era de comunicação imediata, que exigia uma resposta imediata. Fala-se muito de excesso de informação hoje em dia, mas desde 1860, com a introdução do telégrafo no mundo dos negócios, todos os comerciantes foram forçados a adotá-lo. Senão, não conseguiam competir. Passamos de um mundo de pequenas vilas, rumores e tagarelice para um mundo de rede de fios que transmitiam notícias e dados. Foi o início da era da informação e da corrida para desenvolver tecnologias cada vez mais avançadas, a serviço da competição comercial. A grande vantagem do telefone foi dispensar o operador. Bastava pegar o telefone e falar. Não era preciso aprender o código Morse, nem ter operadores de telégrafo. Bastava ter um telefone. O sucesso do telefone não foi uma surpresa. As vantagens para o comércio eram claras, mas não demorou para que fosse usado pelas razões erradas. Para bater papo. Na década de 50, falar no telefone virou mania. O telefone passou das mesas do chefe para todas as mesas do escritório e migrou da sala de estar para o quarto e a cozinha. De repente, os telefones estavam em toda a parte. Em menos de 100 anos, o telefone transformou não só nosso modo de falar, também transformou o mundo.
O telefone é parte fundamental do estilo de vida do final do século XX, no chamado mundo desenvolvido. Se os telefones fossem eliminados da vida das pessoas, seu modo de viver, de trabalhar, sua vida social e até as suas relações íntimas, tudo seria transformado profundamente. She said she'd be in London, or was it Paris now? Maybe Hong Kong, or maybe Capri. She said I could call her definitely around 8:45. Can't you find a gal of mine? Ring the line one more time. Primeiro você tem que ter um telefone normal. E você tem um telefone sem fio também? E um celular? E um pager? Não que eu precise fazer mais ligações do que os outros. Não dá para viver sem. É impossível. Ninguém consegue. Vejo todo mundo na rua com ele para tudo. Dá para ligar para a pessoa e dizer onde estamos? É assustador. Eu sabia que iam ligar logo. As invenções podem mudar o mundo de formas inimagináveis. O telefone, por exemplo, introduziu novos modos de pensar sobre a comunicação, novas práticas sociais, novos modos de falar, e isso vale para muitas tecnologias de comunicação. Outra coisa, as novas tecnologias de comunicação não tomam o lugar das antigas, mas se misturam a elas numa espécie de sopa de comunicação. Se você entra numa organização moderna hoje, vai ver uma grande variedade de canais de comunicação. São usados de modos diferentes para objetivos diversos e em diversos graus. Mas se qualquer um deles fosse eliminado, provavelmente prejudicaria a organização de algum modo. Isso é o que fazemos há dezenas de milhares de anos. Pequenos grupos de pessoas trocam informações pessoais e sociais. De certa forma, esta é a função primordial da linguagem e da comunicação. Possibilitar o contato com outras pessoas, os relacionamentos, os bate-papos, a tagarelice, os rumores, são a seiva vital da empresa. E podem significar a diferença entre a organização que funciona bem, é eficiente, e a que funciona mal, não tem vitalidade, não consegue se adaptar e acaba fechando. Quando observamos os primatas, vemos que vivem em grupos sociais muito complexos e dinâmicos. Os animais estabelecem alianças e criam grupos, vigiam quem faz o que com quem. Na verdade, todos os elementos da vida social e política do homem estão presentes aqui de uma forma rudimentar. Esses grupos se mantêm unidos, aparentemente, através dos cuidados constantes que uns dedicam aos outros. Cuidados com o pelo, por exemplo. Quanto maior o grupo, mais difícil é manter a coesão. E uma das ideias interessantes é que a linguagem talvez tenha surgido para permitir estabelecer relações sociais com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, mais de um indivíduo. Existem exemplos de primatas não humanos, em especial espécies como os babuínos gelada, que formam grupos muito grandes e têm o hábito de tagarelar entre si. Não conseguimos entender o que estão dizendo, mas vemos que há padrões rítmicos e entonações que têm uma função social importante nessa sociedade. Provavelmente o que observamos aqui é bastante semelhante ao que havia quando surgiu a linguagem humana. Esta é uma sala de videoconferência, bastante impressionante. Há várias câmeras, uma tela integrada, microfones ocultos e uma mesa imponente. As pessoas podem sentar aqui e fazer reuniões com grupos do outro lado do mundo. O problema é que costumam achar difícil e ficam decepcionadas. A razão é que tentam substituir a reunião real pela videoconferência. Tentam aplicar as regras de uma situação a outra.
Adotamos as novas tecnologias de comunicação para satisfazer nossa necessidade de estar juntos no mesmo lugar e satisfazer nossa vontade de estender as fronteiras de nossa comunidade. Mas essas tecnologias não substituem o modo antigo de conversar, elas criam possibilidades novas. Parece que uma das aplicações mais bem-sucedidas da videoconferência é na educação, onde as crianças descobrem novos modos de usar essa tecnologia. Estão fazendo coisas que não podiam ser feitas antes. Nas ilhas do oeste da Escócia, a tecnologia de comunicação está sendo levada a seu limite. Para crianças como Christine Munro, a distância até a escola é maior do que o trajeto que o ônibus faz. Seu pai cria ovelhas na ilha de Ulva e todo dia ela viaja no barco do tio para a ilha vizinha de Mull, para encontrar 7 outras crianças e a professora na escola primária mais próxima. Faz 20 anos que vivemos aqui criando ovelhas e minha esposa tem uns 20 pôneis que vão com ela. Mas ela não quer dizer aonde vai. Temos 4 filhos. O mais velho tem 22 anos e todos fizeram o primário em Ulva e depois a Tobermory. Estes professores de música e artes trabalham em Tobermory, a única cidade de Mull a muitos quilômetros da escola de Ulva. Normalmente, esses professores teriam que passar rapidamente pelas inúmeras pequenas escolas na ilha, mas agora, para Christine e os colegas, as distâncias se reduziram através de uma ligação telefônica. Temos uma câmera sobre o computador que me filma e a câmera que fica na escola me mostra as imagens das crianças. São 2 linhas. Temos uma conexão de áudio e uma de vídeo. Obviamente, há interação, discussões e perguntas. É uma aula normal, exceto pelo fato de eu estar à distância, mas a professora da turma fica lá para ajudar o tempo todo. I can make a different color. Isso nunca vai substituir um professor, pelo menos é o que penso, mas acrescenta outra dimensão para a experiência das crianças. Ao mesmo tempo, elas estão se familiarizando com a tecnologia. Então, é um programa de ensino com 2 vertentes. Acho importante as crianças daqui estarem em contato com o mundo e saberem o que acontece. É fantástico que uma pequena escola como esta tenha esses equipamentos todos. O mundo todo está computadorizado, então eles têm que estar prontos para usar computadores. A comunicação por vídeo foi um sonho durante dezenas de anos, mas na vida real não ocupou o lugar da conversa telefônica. Talvez isso indique que quando nos comunicamos, o que escondemos é tão importante quanto o que dizemos. At last it's happened, the thing we've been dreading for years, a TV telephone on show in San Francisco. Watch out, all you husbands who work overtime at the office. In the old days, it was just too easy to phone up the missus. But Mr. Smith of 1984 will have to think twice. Watch the little screens and pity the poor breadwinner. Hello? Me again. Hey, honey, I won't be able to make it home for dinner tonight. I gotta meet the boss. What do you mean you're meeting the boss? Where? I'll meet him in the lounge, I guess. Well, Henry, don't you come home right this minute. You can't fool me anymore. Você queria um videofone? Videofone? Claro. Na verdade, não. Eu vou reformular isso.
Não, porque quando você fala no telefone, é muito mais particular do que num videofone. Seria uma nova invenção, muito mais legal, mas eu acho que tem mais privacidade sem o videofone. Acho que seria bom poder escolher se quer ver o outro ou se quer ficar sem ser vista. Eu ia adorar. Depende com quem você está falando. Se é alguém que você não quer ver, prefere não ver a expressão do rosto. Quer dizer, ele pode estar falando sobre um assunto que não te interessa e você está quase dormindo. Mas se você tem um videofone, não dá certo, porque podem ver o que você está fazendo, a não ser que você disfarce, mas fica na cara. O telefone já é uma interrupção bem irritante. Toca toda hora e você tem que responder. Já é bem chato ter que ouvir alguém falando. Saber que a pessoa está te vendo seria pavoroso. Essa é a vantagem do e-mail. Você pode receber quando está com vontade. Não tem um carteiro batendo na porta. Você mesmo lê os e-mails quando tem vontade de se comunicar. E é uma maravilha. No fim do dia, checar os seus e-mails. Sempre me sinto muito decepcionado quando não recebo nenhum. O e-mail é provavelmente o canal de comunicação mais pobre que existe. Contudo, é um sucesso fenomenal, se você o compara com os videofones que oferecem a maior amplitude numa faixa. Eles, obviamente, não tiveram êxito, apesar das várias tentativas de popularizá-los. Tornar disponível esse tipo de novidade não significa que as pessoas vão achar que é um canal de comunicação melhor e vão usar. O caso do e-mail mostra o contrário. A comunicação não é um processo simples. Existe um modelo, que podemos chamar de modelo corporativo, que diz que a comunicação se torna cada vez melhor quanto maior a amplitude de frequências numa faixa e acredita que estamos cada vez mais perto do estado de comunicação perfeita com o avanço da tecnologia. Mas não é assim que acontece. É importante lembrar que as histórias sobre tecnologia estão ligadas a interesses particulares, como os das corporações. Elas procuram convencer as pessoas a ver seus produtos como essenciais, porque querem um sucesso comercial. Hoje em dia, a força comercial das companhias telecom e das gigantes de software construiu redes de comunidades globais. Vivemos num mundo onde o espaço foi moldado pela tecnologia. As crianças de Islington ainda se falam, mas também falam com amigos do mundo todo. Sua comunidade não tem fronteiras geográficas, e sim digitais. Uso as linhas de chat porque basta conectar e começar a bater papo, e eles podem responder instantaneamente. Acho um bom modo de conversar com alguém que você não conhece e passa a conhecer pelo computador. Você conhece muita gente. Acho que a rua MSN mostra o que vai acontecer em toda parte. Não é só e-mail, ou jornais online, ou informação de referência, ou compras. É tudo. O que houve no século XIX é a mesma reação que vemos na década de 90 em relação à internet. Há uma estranha mistura de euforia e ceticismo. E no meio há uma grande confusão quanto ao que a tecnologia significa, como funciona e que implicações tem. No caso do telefone, hoje não o vemos nem com entusiasmo nem com ceticismo. Ele se tornou invisível, o que indica que se trata de uma tecnologia madura. Deixamos de perceber que existe. É a mesma coisa com o circuito elétrico. Não percebemos que existe. Acho que estamos vendo a mesma coisa com a internet. Vamos nos ajustando ao que ela pode e não pode fazer, e decidindo até que ponto devemos deixá-la invadir nossas vidas. Algumas pessoas a deixam ir mais longe, mas acho que esse medo é algo passageiro. É só o choque do novo. Elas realmente transformam a vida e as pessoas. Todos queremos novas tecnologias de comunicação, melhores, mais potentes, mais flexíveis do que as anteriores. Ao mesmo tempo, existe um temor em relação a essas tecnologias. Será que vão dominar nossas vidas? Vamos ter controle sobre elas?
Cada época da história tem aspectos de euforia e medo. E se vamos lidar com as rápidas mudanças de nosso mundo digital, teremos que aprender com o passado. Como o telégrafo e a internet têm muito em comum, basta olhar o que houve com o telégrafo. Ou seja, o fato de que o telefone veio em seguida. Então, o que prevemos é que virá uma tecnologia que inicialmente parecerá um incremento, algo como uma versão um pouco melhor da internet, mas que vai acabar se tornando tão onipresente como o telefone. Essa ruptura ainda não aconteceu. E é claro que se eu soubesse o que é, eu seria o próximo Bill Gates. Eu acredito que esta telinha pode me dar todo tipo de informação que eu quiser instantaneamente, assim como toda a diversão que eu quiser. Sei que não é capaz de me alimentar, mas me informa o que tem no cardápio e garante a entrega. O que faço agora para desligar isso? A coisa já está ruim. Eu aqui, a 1h da manhã, olhando para a tela. Como é que vai ser daqui para frente? Na aventura da evolução humana, nunca sabemos o que encontraremos do outro lado da rua ou do oceano. O mundo de nossos filhos será diferente do nosso, mas não sabemos de que maneira. As tecnologias existentes nos ensinaram que é impossível prever o futuro. Mesmo entender o passado já é bastante difícil. Este homem viveu há meio milhão de anos, na África, na Zâmbia. Ele tem um cérebro muito maior do que o de seus ancestrais, mas menor do que o do homem moderno. Não havia uma razão anatômica que o impedisse de produzir os sons da linguagem, mas não sabemos se ele emitia esses sons. O importante é que o tamanho maior do cérebro, o discernimento superior, podem ter sido um modo de nos proteger da trapaça, já que a nossa capacidade simbólica crescia cada vez mais, o que nos tornava capazes de mentir. Também tínhamos que ser capazes de perceber as trapaças para nos protegermos das mentiras dos outros. Então, uma hipótese interessante é de que o tamanho do cérebro nos protege de nossas próprias habilidades linguísticas. Estamos correndo atrás de nossa própria cauda. As novas tecnologias de comunicação, de certa forma, não estão ligadas apenas ao fato de sermos humanos. Isso nós já somos, mas também permite que nos tornemos mais humanos. Estamos inventando novos meios de fazer contato. Com isso, estamos nos reinventando. Acho que a essência de ser humano é essa criatividade comunicativa. E as tecnologias de comunicação são uma das evidências de que ser humano é ser capaz de se comunicar e comunicar novas ideias de novas maneiras.